pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Qualidade e Produtividade, tá? Esse vídeo nós vamos fazer aqui a introdução, tá, de um novo tipo de delineamento de experimentos, tá? Chamado delineamento de mistura, tá? Então, o objetivo desse vídeo é fazer uma breve introdução, tá? A alguns conceitos com relação aos experimentos de mistura, tá? Experimentos de mistura são muito utilizados, né, em indústrias químicas, farmacêuticas, indústrias de perfumes, alimentícias, por que não, né? Todas essas indústrias em que há misturas, né? Existem processos em que há mistura de componentes, tá? De ingredientes, aí vamos chamar assim, tá? Então, os experimentos de mistura, eles nada mais são do que um estudo de como, misturando alguns elementos, né, eu afeto a minha resposta, tá? Vamos dar uma olhada aqui, eu vou chavear aqui para o site, tá? Então, acho que um exemplo mais comum do nosso dia a dia, né, por exemplo, é a mistura, né, de combustível no tanque de combustível dos nossos carros. Aí, né? Nós sabemos que no Brasil o uso do etanol é muito comum, né? Gasolina também. E em alguns carros, né, são flex, ou seja, você pode utilizar tanto gasolina como etanol. Se você quiser fazer isso, você pode misturar um pouco de cada um, né? Tem gente que coloca mais gasolina no frio, né? Ou pede para colocar um pouquinho de gasolina no frio. Então, são misturas, tá? Que afetam uma variável de resposta, tá? Uma outra condição, por exemplo, é um outro exemplo de aplicação, né? Uma determinada indústria de detergente, né? Quer adicionar ali um elemento químico diferenciado ali no produto dele para facilitar a remoção de mancha de gordura, né? No caso de sabão em pó, por exemplo, né? Alguns experimentos também são feitos com misturas para ligas de aço, né? Para obter características diferenciadas, né? As aplicações são muitas, né? Porém, o modo de conduzir o delineamento de experimento é um pouquinho diferente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no site nós temos alguns exemplos, tá? Nós temos alguns tipos, tá? De delineamento de experimentos para misturas, tá? Há experimentos em que simplesmente misturando, né, os componentes ali, os ingredientes, você obtém uma resposta, né? Por exemplo, você vai misturar lá um pouco de perfume de um tipo A, outro do tipo B, para obter uma fragrância específica aí que agrade o público masculino, né? Por exemplo. Então, qual é a combinação ideal que dá uma melhor resposta ali, né? Vai proporcionar uma maior procura pelo seu perfume, por exemplo, né? Há tipos de experimentos também que afetam não só a mistura, mas a quantidade final, né? Não só o tipo de mistura que você faz ali no seu processo, né? Você produz, aí você tem um subproduto, né? Que é a mistura, e também tem mistura quantidade. Qual é a quantidade daquele produto que você fez uma mistura, né? Que afeta uma resposta. Esse é o segundo tipo de experimento, né? E também temos um tipo de experimento de mistura em que você faz a mistura e essa mistura em conjunto com uma variável de processo, ela afeta uma característica, tá? Então, são alguns tipos de experimentos aí que podem ser feitos com os delineamentos de experimentos para mistura, tá? Para entender, né, como o delineamento de experimento de misturas acontece, tá? Eu vou recorrer aqui a alguns exemplos no website, tá? Então, você encontra aqui o primeiro item, né, que a gente precisa entender aqui é o sistema de coordenadas triangulares, tá? Sem esse conceito aqui fica um pouquinho difícil de entender como as misturas são estudadas, né, em devidas proporções aí, tá bom? Então imagina que a gente quer criar, né, um experimento de mistura, né, combinando dois elementos, né, duas substâncias, por exemplo, né? E aí você tabulando, né, as frações correspondentes, né? Você tem aqui o item 1 e o item 2, né? A substância 1 e a substância 2. E você pode começar com 100% desse item, logo você não vai ter nada desse aqui, né? Então isso aqui também não pode nem ser chamado de uma mistura, né? Mas em seguida, a próxima rodada aqui, você tem 75% do volume que você está misturando, né, desse item, e 25% do volume desse item aqui, tá? Do item 2. Depois, meio a meio, né? 50-50.
depois 25% do item 1 e 75%, e assim sucessivamente, finalmente você chega até só o item 2. Então você tem aqui só o item 1, só o item 2 na última rodada e depois misturas em diferentes proporções, tá? Nota, né, que o resultado final da soma das duas misturas, ela precisa ser igual a 100%, né? Ou seja, se eu estou usando 100 ml aí, né, como volume total da minha mistura, então seriam 75 ml do item 1 e 25 ml do item 2, né? E assim sucessivamente, tá? Isso de acordo com o volume, esse percentual relativo ao volume final da mistura que você quer criar, tá? Também pode ser representado dessa forma aqui, ó, tá? Essa barrinha aqui completa representa o item 1, né? Ou seja, 0% do item 2. Aqui eu tenho 25% do item 2 e 75% do item 1. Meio a meio, né? 50-50, né? É o que a gente chamaria aqui de ponto central, né? Tenho 75% da substância 2 e 25% da substância 1, né? E completamente saturado na substância 2 aqui, né? Então você tem aqui nos dois extremos, né, somente a substância 1 e substância 2 e depois as misturas que você consegue fazer, né? Dessa forma, combinando essas duas misturas, né, você consegue depois medir uma resposta e checar qual delas dá o melhor resultado, né? Se a sua variável de resposta, por exemplo, for a quantidade de gordura removida, né? Então você analisa essas respostas de acordo com cada combinação dessa e chega naquela que talvez seja a melhor mistura possível para ser utilizada, tá? Isso se torna um problema, né? Esse tipo de utilização aqui de mistura se torna um problema quando eu tenho mais que um componente, né, de mistura. Eu posso combinar 3 componentes, por exemplo, né? Vou para um exemplo simples, né, que é o soro, né? A gente mistura sal, açúcar e água, né? Então, como analisar, né, a proporção ideal de sal, açúcar e água, né, o soro caseiro, para formar aí, né, exatamente o soro ideal, né, para que ele não tenha uma combinação de ingredientes que não seja adequada, que não forme, né, o soro caseiro ideal. Então, nesses casos, né, quando nós temos 3 componentes, ou seja, 3 fatores aí influenciando a mistura, né, o item A é o açúcar, o item B é a água e o item C é o sal, por exemplo, de cozinha, né, a gente acaba fazendo uso, né, do sistema de coordenada triangular, tá? Ou também conhecido como triângulo de Gibbs, tá? Em que você consegue colocar, né, e mapear em forma de malha, né, toda a superfície de resposta, né, em forma de um triângulo e as devidas proporções de cada elemento, tá? Então ele permite que você faça, por exemplo, se eu escolher, aqui na tela tem um exemplo, ó, do triângulo de Gibbs, né? Então eu tenho aqui a substância a um nível de 20%, então eu vou subindo aqui, ó, 10, 20, tá? Então nessa linha aqui representa 20% do item A. Aqui paralelo a essa face aqui eu tenho a substância B, né? Então eu vou andar aqui 10, 20, 30% da substância B, né? Então eu já tenho 50%, né? E falta 50% da terceira mistura, né? Que vai dar exatamente aqui do cruzamento dos dois, vai dar exatamente aqui em 50%, tá? Então esse triângulo, né, com essa malha aqui, é o que a gente chama de triângulo de Gibbs, tá? Nesse sistema de coordenada aqui, né, permite criar uma malha de pontos que representam aí a superfície experimental, tá? Lógico que você imagina que para cada cruzamento aqui do triângulo, né, de Gibbs, você for executar uma rodada e uma mistura, você vai gastar muitos componentes, muito tempo, né? E vai precisar analisar muitas respostas. Então, o que acaba acontecendo é que o sistema de delineamento de experimento, ele fraciona essas rodadas em pontos importantes, né? E a gente vai aprender aí em alguns vídeos que também é possível focar em algumas regiões do triângulo, né, específicas de particular interesse, né? Se você está criando uma mistura, por exemplo, de farinha, ovo, né, e fermento, logicamente você não vai querer experimentar fazer um bolo com 100% de ovos, né, ou 100% de farinhas. Então existe um mínimo de combinações aí, né, um mínimo de cada componente que pode ser adicionado,
e isso faz com que uma região específica desse triângulo de Gibbs seja de particular interesse, tá? Então, quando você está escolhendo, né, você decide fazer um experimento de mistura, né, o que você precisa é identificar quais são os componentes, né, que você vai utilizar nesse experimento, né? Determinar que tipo de modelo você quer ajustar. Você pode querer ajustar uma equação linear ou uma equação de segundo grau, né? De repente você já sabe que existem interações entre as variáveis. Então, é assegurar que a cobertura adequada da região experimental de interesse, como eu falei, muitas combinações de elementos, né, não são relevantes em situações, por exemplo, 100% do elemento A, água, né, 0% de sal e 0% de açúcar já é. Você não precisa fazer um DOE para isso, você já sabe que isso não vai ser uma proporção adequada para soro caseiro, né? E determinar o impacto, né, que outras considerações importantes podem ter nesse experimento de mistura, né? Eu costumo citar sempre aqui a segurança, né? A gente sabe que alguns tipos de elementos químicos aí misturados, né, em algumas proporções se tornam explosivos ou se tornam ácidos, né? Podem causar problemas na pele, nos olhos. Então, é muito importante levar em conta, né, essas outras considerações, né, antes de fazer o experimento, tá? Então, é para isso que esses experimentos de mistura, na verdade, eles servem para você poder chegar, né, determinar qual melhor mistura de componentes ali vai proporcionar uma melhor resposta para aquela substância que você está interessado em produzir, tá? Mais um pouco abaixo aqui nós temos os tipos de experimentos de misturas, que são os tipos de experimentos que nós vamos ver aqui nos próximos vídeos, né? São muito comuns aí o simplex centroide, né? Onde os pontos experimentais estão distribuídos, incluído o centroide do simplex. Quando eu digo simplex, é aquele triângulo, tá? Simplex malha, né? Onde os pontos experimentais estão distribuídos uniformemente sobre o espaço simplex, ou seja, a distância, eles são equidistantes entre si dentro do simplex. Nós vamos ver isso no detalhe também no vídeo correspondente. E os vértices extremos, né? Onde os pontos são restritos a um subespaço interno do simplex, ou seja, são aquelas misturas que eu comentei que você não precisa ter 100% de um elemento e 0 de outros, né? Então você restringe ali dentro do triângulo de Gibbs ali uma determinada região e faz experimentos, né? Cria os pontos ali dentro, cria uma malha ali dentro, né? E acaba executando esses experimentos, tá? Então, basicamente é isso, tá? É uma breve introdução aqui sobre os delineamentos de experimentos de misturas, tá? No Minitab, nós podemos executar esse tipo de experimento, as frações correspondentes, nós vamos ver isso no detalhe, tá bom? Aqui no site, por último, tem aqui uma breve explicação do que é um simplex, né? Que em topologia, né, que é o estudo das superfícies aí, né? Um simplex, às vezes chamado de hipertetraedro, né? É uma generalização da região tetraédrica, do espaço de n dimensões, né? Ou seja, é uma generalização do conceito de triângulo a outras dimensões, né? Então, para explorar, né, essa generalização da região tetraédrica do espaço, para auxiliar no mapeamento de uma superfície de resposta dos espelhos de mistura, é preciso explorar um pouco esse ramo da topologia, né? Você precisaria entender um pouco, para entender como são formados esses tetraedros aí, né? Você precisaria estudar um pouco a topologia desses sólidos aí, né? Ele é chamado dessa forma porque ele é sempre o polígono mais simples, né, da dimensão. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo aqui no site, ó, que o zero simplex é um ponto, né? Isso aqui é um zero simplex. O 1 simplex ele tem uma dimensão, né? O 2 simplex ele tem duas dimensões, né? Você consegue enxergar ele em duas dimensões. O 3 simplex já é um tetraedro, né? Ele tem 3, 4 faces, né? O 2 simplex ele tem essa face aqui só unida por 3 pontos. Então, nota que é sempre n mais 1 aqui, né? O número de vértices, né? E aí você tem aí a figura chamada de simplex, tá bom? Caso você tenha interesse, né, em estudar mais sobre simplex aí. Mas, basicamente é isso, pessoal. É só uma breve introdução dos próximos vídeos aí sobre delineamento de experimentos, tá? Dessa vez aqui mais voltado um pouco para a área química, indústria farmacêutica, por que não indústrias também em geral, tem mistura de componentes aí, né? Mas sempre afetando aí as misturas, tá? Então, o artigo aqui no site 2.1.4.3.4, tá?
Tem aqui uma breve introdução também escrita, se você quiser ler com mais calma, tá bom? Então, para esse vídeo aqui é tudo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixa seu joinha, né? Comentários, sugestões, críticas, correções, um abraço, o que for, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!